pessoal, vamos lá para a nossa aula de exercício. Dessa vez eu não vou botar minha cara feia aqui do lado não, tá? Para eu ter mais espaço para fazer e resolver, tá bom? Vai ser até melhor que vocês não vão ficar passando susto ali. Em cada caso, determine os componentes retangulares segundo os eixos x e y do vetor A de módulo igual a 8 metros, indicado nas figuras. A letra B vai estar no outro slide, tá, gente? Está no plural aqui, só tem uma figura, porque eu vou fazer aqui e depois vou fazer a outra, tá bom? Então, olha só. O que ele pediu para fazer? Quando ele pede aqui os componentes retangulares, ele quer a decomposição desse vetor. Vamos decompor esse vetor em x e y. É isso que ele pediu para fazer, tá? Lembra que eu falei para vocês lá na aula teórica? Como é que você faz a decomposição? Você vai fazer uma linha tracejada paralela ao eixo y. Então eu vou vir aqui, ó, passar uma linha tracejada. Tem que colocar o lápis, né? Senão não escreve. Então eu vou colocar uma linha tracejada aqui assim, né? E uma linha tracejada aqui em cima, paralela ao eixo x. Essas duas linhas tracejadas é para eu delimitar o meu vetor, né? Então eu vou ter aqui, ó, o vetor, a componente do vetor no eixo x. E aqui eu vou ter, ó, a componente do vetor A no eixo y. Como que eu faço para achar o valor de AX? Como que eu faço para achar o valor de AY? Aí você vai fazer assim. Quem é a componente AX? É a componente do vetor A com um ângulo de 60 graus entre eles. Com ângulo é cosseno de 60 graus. Ok? Eu já vou fazer como se eu estivesse calculando o módulo, tá, gente? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Tá? Para não ter que ficar fazendo isso aqui toda vez, já vamos colocar simplesmente o AX, tá? Porque eu já sei que eu estou calculando o módulo, tá bom? Quanto que vale, qual o valor qual é o módulo do vetor A? Aqui ele falou 8 metros. Então, 8 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60, ó, vale meio, 0,5. Ok? Então, a componente AX vai ser 8 vezes 0,5, que é igual a 4. 4 metros, né? Porque o vetor A vale 8 metros. E como que eu vou fazer para achar o valor de AY? AY é a componente do vetor A sem o ângulo de 60 graus entre eles. Sem o ângulo, seno de 60, tá bom? AY, então, vai ser 8 vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Dá para simplificar, né? 8 por 2, 4, raiz de 3. Ó, já coloquei a unidade. Raiz de 3 metros. Então, o módulo do vetor AY é 4 raiz de 3. Beleza? Agora a letra B. O mesmo exercício, só que agora a letra B. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou traçar uma linha tracejada paralela ao eixo y, vou traçar uma linha tracejada paralela ao eixo x, vou escrever os meus vetores, né? Deixa eu só trocar a cor da caneta. Eu vou ter um vetor aqui e vou ter um vetor aqui, né? Que é a componente do vetor A no eixo x e a componente do vetor A no eixo y. Como que eu calculo AX?
AX é a componente do vetor A com um ângulo de 30 graus entre eles. Então, cosseno de 30. AX vai ser 8 vezes o cosseno de 30. Ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou poder simplificar 8 com 2. AX vai ser 8 dividido por 2, 4 raiz de 3 metros. AY. Quem é AY? AY é a componente do vetor A sem o ângulo de 30 graus. Sem, lembra, seno de 30. Então, AY vai ser 8 vezes o seno de 30, que é meio. AY, então, vai dar 4 metros. Ok? Calcular as componentes de um vetor, fazer a decomposição de vetor é simples assim, tá, gente? Não tem muito mistério, não. É só lembrar é só saber se você vai usar seno ou cosseno, tá? Vamos lá para a segunda questão. Um avião se desloca com velocidade constante, como mostra a figura. O avião está aqui, está se movendo aqui com uma velocidade constante. Sabendo que o módulo da componente horizontal dessa velocidade é 40 raiz de 3, determine o módulo da velocidade v. Tá vendo? O exercício aqui me deu a componente horizontal dessa velocidade, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer um pouquinho maior aqui esse módulo, tá? Eu vou fazer ele pegando o avião todo. Isso aqui é só uma representação, tá, gente? Eu vou fazer maior aqui, ó. Eu vou fazer ele desse tamanho, tá? Só que reto, né? Não tão torto assim. Eu vou fazer ele aqui assim, ó. Ok? Esse aqui é a componente... Esse aqui é o vetor velocidade. Aí o exercício vem e me fala que a componente horizontal... Horizontal é em x, né? Então, a componente horizontal vai estar aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu falei lá anteriormente. Eu vou passar uma linha pontilhada aqui. Aí alguém pode perguntar assim, mas Enzo, por que você está colocando essa linha pontilhada? Como é que você sabe que ela está aí? Porque quando a gente vai fazer decomposição de vetor, a gente faz o quê? A gente escreve o plano cartesiano, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o plano cartesiano x e y, tá vendo? Ó, eu vou colocar ele aqui. Então aqui está o eixo x, né? Oh, desculpa, o eixo y. Aqui está o eixo x. E aí quando ele fala componente horizontal é aqui, né? Então eu estou passando a linha vermelha aqui, imaginando o eixo x lá, tá? E aonde que está o ângulo? Ó, aqui não é 30 graus, né? Olha isso aqui, ó. Essa parte aqui também vai ter 30 graus, né? Ela também vai ter 30 graus, porque essa abertura aqui e essa abertura aqui são as mesmas, correto? E aí, então, a componente horizontal então vai estar aqui embaixo. Deixa eu escolher aqui a opção de reta. Então, ó, a componente horizontal ela vai estar aqui, ó, tá bom? Eu quero vermelho, tá marrom. Pera aí, deixa eu trocar. Então, a componente horizontal ela vai estar aqui, ó, certo? É aqui que ela vai estar, né? E aí, o exercício falou que essa componente do vetor velocidade no eixo x está valendo 40 raiz de 3. 40 raiz de 3, ok? Metros por segundo, né? E ele quer saber o valor de V. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu tinha feito anteriormente. Quem é Vx? Quem é Vx? Vx é a componente da velocidade com um ângulo de 30 graus entre eles. Então, vezes
cosseno de 30. O Vx agora eu tenho é 40 raiz de 3. O V é que eu quero calcular agora. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Esse 2 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 40 raiz de 3, que é igual a V vezes raiz de 3. Que eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder simplificar, né? Porque aqui tem um raiz de 3 multiplicando e aqui tem um raiz de 3 multiplicando. De lados opostos eu posso simplificar. Não é isso? Vai sobrar então 2 vezes 40, que é 80. Ou seja, a velocidade, o módulo, tá? O módulo da velocidade do avião é de 80 metros por segundo, ok? Foi isso que ele pediu aqui. Determine o módulo da velocidade e foi feito, ok? O exercício 3 está dizendo: eu tenho um ônibus que percorre em 30 minutos as ruas de um bairro, do ponto A até o ponto B. Isso aqui, ó, é a vista de cima de um bairro, tá? Esses quadradinhos aqui em laranja seriam as casas vistas de cima, né? E esses espaços aqui seriam as ruas. O exercício está dizendo que um ônibus sai do ponto A, faz esse trajeto aqui, ó, até o ponto B, e ele gasta 30 minutos para fazer isso, ok? Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas igual a 100 metros, ó, considerando a distância entre duas ruas paralelas e consecutivas, então daqui até aqui tem 100 metros, daqui até aqui tem 100 metros, daqui até aqui tem 100 metros e daqui até aqui tem 100 metros. Se daqui até aqui tem 100 e daqui até aqui tem 100, significa que daqui até aqui tem os 200 metros marcados aqui, tá vendo? Então, certinho. Analise as afirmações abaixo. A velocidade vetorial nesse percurso tem módulo igual a 1 km por hora? Como que eu calculo? Então, vamos testar, vamos verificar a primeira afirmativa. Como que eu calculo velocidade vetorial? Como que eu calculo o módulo do vetor velocidade? Eu pego o módulo do vetor deslocamento, e divido pelo tempo. Né? O que é vetor deslocamento? É um vetor que começa na posição inicial e termina na posição final, certo? Vetor deslocamento é um vetor que começa na posição inicial e termina na posição final. Então, esse é o meu vetor deslocamento. E quanto que ele vale? Para eu saber quanto que ele vale, o ideal é que você faça aparecer aqui um triângulo retângulo, tá? Se tiver desse jeito aqui, ó, o ideal é que você faça aparecer um triângulo retângulo. Eu vou fazer isso, ó. Ó. Viram só? Eu passei uma linha aqui, passei uma linha aqui. Quem que vai ser o vetor de deslocamento? A hipotenusa desse triângulo. Quanto que vale aqui? Se a distância entre duas ruas paralelas é 100 metros, então conta comigo, ó, 100, 200, 300. Então, esse lado aqui tem 300 metros. E aqui embaixo, 100,
200, 300, 400 metros, né? Quanto que vale o vetor deslocamento? Esse azul aqui, que é o vetor deslocamento, vai valer quanto? Teorema de Pitágoras, 3, 4, 5, 30, 40, 50, 300, 400 e aqui vai ser 500, né? 3, 4, 5, tem 2 zeros aqui, então aqui também vai ter. Logo, não vou continuar assim não, tá? Já vou colocar só a velocidade, porque eu sei que eu quero calcular o módulo. Quanto que vale o deslocamento vetorial? 500 metros, né? Porque 3, 4, 5, 300, 400, 500. Segue a sequência. E qual foi o tempo? 30 minutos. Eu vou pôr 30 minutos? Não. Eu vou pôr 0,5 horas. 500 dividido por 0,5 vai dar... E o tempo, quanto que é? 30 minutos. Eu vou colocar 30 minutos lá? Não, né? Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar... Bom, eu usei 500 metros, né? Então, eu vou usar o tempo em segundos. 30 minutos é 1.800 segundos. Como é que eu sei disso, Emerson? Porque lembra que eu falei que uma hora, lá no início do ano, uma hora tem 3.600 segundos. Meia hora tem a metade disso, né? E aí você vai dividir 500 por 1.800, tá? 0,28 metros por segundo, tá? 0,28 metros por segundo. Mas aqui está quilômetros por hora. Então, o que eu faço de metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplico por 3,6, ok? Multiplicando por 3,6 dá 1 quilômetro por hora. A verdade é que eu poderia ter feito de outro jeito aqui, né, gente? Aqui, ó, eu poderia ter feito assim. Já que a resposta está em quilômetros por hora, eu poderia já colocar direto, né? Quilômetro e hora. 500 metros é 0,5 quilômetros. É meio quilômetro, né? 500 metros, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Meio quilômetros, 500 metros. Então, isso é meio quilômetro. E aí, eu iria substituir esse tempo aqui, não em segundos, e sim em horas. 30 minutos é meia hora. E aí a velocidade ficaria mais rápido, né? 1 km por hora, tá bom? Primeira afirmativa está correta. O ônibus percorre 1.500 metros entre os pontos A e B? Bom, o que ele está perguntando quando percorre? Ele anda 1.500 metros? Aí, gente, vocês teriam que olhar a distância que ele percorreu aqui, tá? Vamos contar? Ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100. Então, esse trajeto todo aqui deu 1.100. Aqui falou 1.500. Errado. O módulo do vetor deslocamento é 500 metros? É 500 metros. Quanto que nós calculamos o deslocamento aqui? Quanto que foi? Quanto que substituímos? 500 metros. Tá certo. A velocidade vetorial do ônibus entre os pontos A e B é 3 km por hora? A velocidade vetorial é 1 km por hora. Então, essa aqui também está errada. Alternativa 1 e 3 estão corretas. 1 e 3, letra A. Um disco de plástico é lançado com velocidade de 14 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a borda A de uma mesa horizontal. Tá vendo essa bolinha aqui? Essa bolinha é um disco. Ela foi lançada aqui, ó. Eu lancei ela aqui com uma velocidade
de 14 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a borda A, com a borda equilateral. Então, eu lancei esse disco que está aqui desenhado, eu lancei ele aqui, fazendo 30 graus com essa lateral. Ele veio, bateu, refletiu, bateu, refletiu, bateu, refletiu, bateu, vai refletir, e uma hora ele vai chegar aqui, certo? Vamos voltar lá. Após o lançamento, o disco desliza sem atrito, segue uma trajetória em zigue-zague, colidindo com as bordas BD. Ó, colidiu com o lado B, depois, com o lado D de dado, depois com o lado B, voltou em D, vai em D, volta em D, e uma hora ele vai chegar aqui, considerando que todas as condições são perfeitas, considerando que todas as colisões são perfeitamente elásticas, significa que não haverá perda de energia, tá, gente? E, consequentemente, não haverá perda de velocidade. Ele vai manter a velocidade de 14 metros por segundo até chegar aqui. Calcule o intervalo de tempo em unidades de 10 elevado a menos 2 segundos para o disco atingir a borda C. Olha lá, eu falei? Ele ia bater aqui, uma hora ele ia bater nesse lugar. O exercício quer saber quanto tempo ele gasta para fazer isso. Nesse exercício aqui, nós vamos estar utilizando a parte de decomposição de vetores, porque é mais fácil de fazer, tá? E aí eu vou colocar o desenho aqui maior para vocês entenderem. Olha só, vai dar um trabalhão querer calcular essa distância aqui, ó, para poder saber com que velocidade ele vai chegar lá, tá? Quanto tempo ele vai gastar para chegar lá, tá? O que eu vou fazer? Ele não está saindo da borda A e o objetivo é atingir a borda D? E essa distância aqui eu tenho. Essa distância daqui até aqui eu tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa velocidade que está inclinada, tá? Eu vou pegar essa velocidade, eu vou fazer ela até maior aqui, tá, gente? Ó, eu vou pegar essa velocidade, vou colocar mais espesso, deixa eu ver se fica mais. Ó, eu vou pegar então essa velocidade aqui, eu só vou reescrever ela aqui com um vetor maior, tá? Só para ficar mais visível para todo mundo, tá bom? E o que eu vou fazer com ela? Eu vou decompor essa velocidade aqui, ó. Eu vou decompor ela ali. Por que eu vou decompor ela ali? Ó, vou decompor ela aqui, ó. Tá vendo? E por que eu vou fazer isso? Deixa eu só fazer aqui. Pronto. Eu vou fazer isso pelo seguinte, gente. Se eu pego essa velocidade que está aqui e coloco ela aqui, seria o Vx, né? Se eu coloco ela aqui, eu posso utilizar esse valor aqui, ó, porque esse valor aqui ele está na mesma direção que o Vx, ou seja, o deslocamento vetorial ele vai estar na mesma direção que o vetor velocidade. Então, eu posso utilizar esse 2,1 metros aqui, tá? Então, por isso que eu vou fazer a decomposição, porque decompondo, esse vetor estando na mesma direção de deslocamento, eu posso utilizar o 2,1 metro. Como que eu acho o Vx? Quem é Vx? Quem é Vx? Vx é a componente da velocidade sem o ângulo de 30 graus. Porque o ângulo de 30 graus ele está aqui. Aqui é outro ângulo, né? Mas como nós fazemos referência ao ângulo que foi dado, sem o ângulo de 30 graus, tá vendo? Então, vezes seno de 30. Vx vai ser a velocidade, que é 14, vezes o seno de 30, que é 0,5. Vx, então, será de 7 metros
por segundo. Feito isso, eu posso fazer vetor velocidade, vetor deslocamento sobre o tempo. Quanto que vale o módulo da velocidade? Na verdade vai ser o Vx, né? Vale 7. O deslocamento vai ser esse cara aqui, 2,1 metros. E aí eu quero calcular o tempo. Passo o t para cá e o 7 para cá. Então vai ficar t igual a 2,1 dividido por 7. Isso vai dar 0,3 segundos, né? Porque 21 por 7 daria 3. Como é 2,1, dá 0,3 segundos, né? O exercício pediu para colocar a resposta em unidade de 10 elevado a menos 2, né? Então, como é que eu vou fazer para colocar essa resposta do jeito que está lá? Aqui já seria a resposta, tá, gente? Poderia ficar dessa forma. O exercício pediu para fazer em 10 elevado a menos 2, então o que eu vou fazer? Ó, tá 0,3. Para virar 10 elevado a menos 2, o que eu vou ter que fazer é andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda, né? Eu vou andar com a vírgula para cá e para cá. Vai dar 30 vezes 10 elevado a menos 2 segundos, né? Porque quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente diminui, né? A vírgula estava aqui, se eu andar 2 casas, fica 10 elevado a menos 2. Mas essa resposta aqui também está certa, tá? Não é uma questão de múltipla escolha, tá vendo? Se fosse, estaria lá uma das opções como sendo 30, né? Como é uma questão aberta, aqui seria aceitável. Eu aceitaria essa resposta, ok? Questão 6. Um objeto em movimento circular uniforme passa pelo ponto A, 1 segundo após passa pelo ponto B. Então ele passou aqui, 1 segundo depois ele veio para cá. A aceleração vetorial média nesse intervalo de tempo tem módulo igual a quanto? Lembra que lá no movimento retilíneo, quando pedia para achar a aceleração média, você fazia ΔV sobre ΔT? Bom, aqui eu vou fazer algo parecido, tá? Eu vou fazer assim, ó, o módulo da aceleração vetorial média será a alteração do vetor velocidade dividido pelo tempo. E aí alguém vai falar assim, mas professor, ele falou que o movimento é circular uniforme, a velocidade é constante, a gente aprendeu isso lá. Só que o que acontece? Essa velocidade aqui, ela é igual a essa? Aqui está V raiz de 2, aqui também está. Elas são iguais? Não são iguais. Porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Elas têm o mesmo módulo. Só que esse vetor velocidade aqui é horizontal e para a direita. Esse vetor velocidade aqui que está clarinho, né? Mas ele está aqui, ó. Esse vetor velocidade ele é vertical e para baixo. Essa direção é diferente dessa, esse sentido é diferente desse. Então, daqui para cá, houve alteração no vetor velocidade, tá? Como houve alteração no vetor velocidade, o que eu vou fazer? Ó, tem um vetor velocidade aqui, que vale raiz de 2, né? Que é esse aqui na horizontal, e esse aqui, que está na vertical para baixo, que também vale raiz de 2. Esse cara aqui é o vetor resultante, tá? Ele é o vetor resultante. Então eu vou pegar um vetor e vou desenhar ele aqui, ó, tá? Aqui vai ser o vetor resultante. Nesse caso aqui é o vetor variação de velocidade. Então, quando você tiver um movimento circular e pedir para você achar a aceleração média, você vai fazer exatamente isso que eu acabei de fazer aqui.
você vai juntar os dois vetores e vai calcular o vetor resultante, tá bom? E aí, aqui ficaria... Ah, e quanto que ele vale? Tem que achar, né? Estou esquecendo aqui. Vou fazer daqui, ó. Variação ΔV vai ser... É teorema de Pitágoras, né? Não dá para fazer 3, 4, 5, então vai ser a soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, V ao quadrado é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. O que nós aprendemos em matemática quando uma raiz está elevada ao quadrado? Simplifica, simplifica e vai sobrar 2 mais 2. A variação do vetor velocidade vai ser raiz quadrada, 2 mais 2, 4. Por que eu estou colocando raiz? Porque esse cara está elevado a 2, ele vai vir para cá em forma de raiz. Então, ΔV vai valer 2 metros por segundo. Vou substituir aqui, 2. Quanto tempo o exercício falou que gastou daqui até aqui? 1 segundo. Então, a aceleração vetorial média é de 1 metro, ou que 2, porque 2 dividido por 1 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Esse será o módulo do vetor aceleração, e é assim que você vai fazer caso você tenha dois vetores velocidade dessa forma aqui. Última questão que eu vou fazer. Nos esquemas estão representados a velocidade e a aceleração de um ponto material. Tá vendo? Ó, tem um ponto aqui, tem um corpo se movendo, tá? E aí eu peguei um ponto desse corpo que está se movendo. Um carro, uma bola, um pneu, alguma coisa está se movendo. E aí, lá num determinado ponto dele, foram representados o vetor velocidade e o vetor aceleração. Ó, o ponto P, vetor velocidade, vetor aceleração. Assinale a alternativa em que o módulo da velocidade desse ponto material permanece constante. Bom, para que o módulo do vetor velocidade seja constante, é necessário que a aceleração tangencial seja zero. Lembra que eu falei para vocês que a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, cada uma mede uma coisa diferente? Esse cara aqui mede, o que ele mede? A mudança no módulo da velocidade. E esse aqui mede a alteração na direção e sentido, né? Então, para que a velocidade permaneça constante, é necessário que não tenha aceleração tangencial. Um dado importante que você precisa lembrar é o seguinte: quando eu faço um vetor velocidade, a aceleração tangencial ela sempre terá a mesma direção do vetor velocidade. Se o vetor velocidade está na horizontal, essa aceleração aqui tem que estar na horizontal também. Ela pode estar tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Se ela estiver para a direita, se ela estiver assim, esse cara aqui está acelerado, né? Agora, se esse cara, deixa eu apagar aqui, se essa aceleração ela estiver assim, ó, se ela estiver apontando no sentido contrário da velocidade, ele vai ser desacelerado. Então, é importante lembrar que a aceleração tangencial tem como característica ser paralela ao vetor velocidade. Ela pode estar no mesmo sentido ou no sentido oposto, mas ela vai estar sempre paralela. E a aceleração centrípeta, eu falei lá no movimento circular, né? Ela sempre aponta para o centro, e para ela apontar para o centro da trajetória, olha só, vou trocar aqui a cor da minha caneta para vermelho. Para ela apontar para o centro de uma trajetória, o que acontece? Qual é o ângulo formado entre a aceleração e a velocidade aqui? 90.
Quanto que é daqui para cá? 90. E daqui para cá? 90. Ou seja, a principal característica, uma das principais características da aceleração centrípeta é que ela obrigatoriamente fará um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, tá? Então, se tem uma aceleração perpendicular à velocidade, ela é centrípeta. Se ela estiver na mesma direção que o vetor velocidade, ela é tangencial, tá bom? Vamos lá? Ó, aqui está o vetor velocidade, aí tem uma aceleração aqui. E aí alguém vai falar assim, vixe, Emerson, não está nem na horizontal e nem perpendicular. Exatamente. Então, o que eu teria que fazer aqui? Decomposição. Eu teria que pegar o A e decompor ele em AX e decompor ele em AY. Ou seja, seria aceleração tangencial e aqui seria aceleração centrípeta. Então, tem tangencial, tem mudança no valor da velocidade, não é esse. Aqui vai acontecer a mesma coisa, esse vetor velocidade eu tenho que decompor ele em AY, que nesse caso seria centrípeta, e AX, que seria a aceleração tangencial. Aqui também tem, aqui é movimento circular. Veja, aqui também tem uma aceleração, só que a aceleração aqui ela está perpendicular. Essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta muda o valor da velocidade? O valor não. Ele não muda o valor da velocidade, né? Ele muda a direção só. Então, isso aqui está representando, a letra C, um movimento circular uniforme, tá? Eu posso concluir então que esse movimento aqui é um movimento circular uniforme e o módulo da velocidade é constante. Esse aqui está ok. Esse a velocidade é constante. Vamos para a letra D? Ó, tem uma aceleração na mesma direção da velocidade. É movimento variado, então não me serve. Aqui também tem aceleração na mesma direção da velocidade, a aceleração é tangencial, então a velocidade vai variar, também não me serve. Então a resposta certa é a letra C, ok?